Olá, vamos prosseguir com geometria, aula 2 agora. Nós vamos falar sobre a diferença entre os conceitos de reta, semi-reta e segmento de reta. Esses três conceitos são importantes porque você vai, durante o seu estudo na escola ou mesmo durante a sua leitura de outros assuntos, você vai precisar fazer a diferença entre uma reta, uma semi-reta e um segmento de reta. É muito importante, ok? Na nossa primeira aula nós vimos conceitos básicos como ponto e reta, e nós vimos que o ponto é um local no espaço muito pequeno, representado por um pontinho, né? E por letras maiúsculas. E nós vimos que a reta é quando você junta infinitos pontos muito juntos, e aí você chama essa reta, né? Eles estão alinhados um do lado do outro, e aí você chama essa reta por uma letra minúscula, ok? Vamos ver agora a diferença entre reta, semi-reta e segmento de reta. Gostou dessa aula? Né? Tá achando interessante? Vai achar, ao terminar essa aula, faz o seguinte, dá o like, comenta aqui embaixo aquilo que você quer comentar ou perguntar, e claro, compartilhe esse vídeo com as pessoas da tua rede social, compartilhe esse vídeo com as pessoas do teu WhatsApp, né, da família, amigos, colegas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, beleza? Vamos lá, tela cheia para vocês de novo, porque aí vocês vão enxergar melhor. O primeiro conceito que a gente precisa entender é que retas, elas não têm fim. Uma reta, ela é infinita, ou seja, uma reta de verdade, ela não tem começo e ela também não tem fim. Ela nunca começa em lugar nenhum e nunca termina. Ela é infinita. Dessa forma, quando você escreve isso num papel, você não está desenhando uma reta. Isso aqui não é uma reta. A gente vai ver o que é exatamente. Mas o porquê não é uma reta? Porque retas são infinitas. Significa, elas crescem. Elas não têm fim, não têm começo nem fim. Elas extrapolam o papel. Elas saem da sua casa. Elas são maiores do que o seu país. Retas são infinitas, elas se estendem pelo universo inteiro. Só Deus é maior do que uma reta. Retas são infinitas, Deus é maior do que o infinito. Então perceba, retas são infinitas. Então nós não podemos desenhar retas. Por isso que nós escrevemos retas da seguinte maneira. Ó. Retas não têm começo nem têm fim. Então quando eu desenho uma reta no papel, normalmente eu desenho uma reta com uma seta desse lado e uma seta do outro lado, indicando que ela continua para o outro lado também. Então uma reta não tem começo, então ela é infinita para um lado e ela é infinita para o outro lado. Quando nós temos um objeto que parece uma reta, mas que só tem seta num dos lados, a gente chama ele de semi-reta. A palavra semi, antes de reta, significa meia. Ela é uma meia reta, é metade de uma reta. Ora, uma semi-reta, ela é infinita em um dos lados. Ela não tem fim. Por isso a gente desenha uma seta em um dos lados. Mas ela tem começo. Então, ela começa num determinado ponto. É o início de uma semi-reta. Não confunda isso. Uma reta, ela é infinita de um lado e infinita do outro. Por isso a gente coloca setinhas dos dois lados. Uma semi-reta é uma meia reta. Ela começa num determinado ponto e ela é infinita, indicando que ela continua lá para o outro lado. E quando nós temos um traço que foi desenhado, que ele tem começo, você consegue ver que ele começa num determinado ponto e ele tem fim, nós chamamos isso de segmento de reta. Segmento de reta. A palavra segmento significa pedaço.
um pedaço de uma reta, um segmento de uma reta. Ele tem começo, aqui está o começo dele, e ele tem fim, aqui está o fim dele. Você consegue ver que um segmento, ele tem começo e tem fim. Ele começa num ponto, ele termina num outro ponto. Então não confunde, todos os três são desenhados através de muitos pontos alinhados, mas você tem que saber a diferença entre uma reta, como ela é desenhada. Tem aqui as setas no final e no começo. Uma semi-reta, ela começa num ponto, mas tem uma seta no final. E um segmento de reta, que começa num determinado ponto e termina num outro determinado ponto. Ok? Podemos prosseguir aqui com esses conceitos. Por exemplo, nós temos aqui uma reta por onde que passa por 3 pontos, A, B e C. Então note bem, a gente chama essa reta de reta R. O nome dela é reta R. Veja, ela é uma reta, ok? Ela tem uma seta no final, ela tem uma seta no início, então ela é uma reta. Ela é infinita nos dois lados. Nós chamamos ela de reta R ou reta AB. Por que chamamos de reta AB? Porque é uma reta que passa pelos pontos A e B. Também podemos chamar de reta AC. Por quê? Porque ela passa pelos pontos A e C. Também podemos chamar de reta BC. Por quê? Porque ela passa pelos pontos B e C. Então, uma reta pode ser chamada pelo seu nome, e aí nós dizemos reta R, ou uma reta pode ser chamada, receber um apelido, pelos pontos onde ela passa. Os pontos pelos quais ela passa. Só precisa colocar 2 nomes de pontos. Ninguém vai dizer reta A, B, C. Estaria errado dizer reta A, B, C? Não, não está errado dizer reta A, B, C. Não está. Porque ela passa pelos pontos A, B e C. Tranquilo. Mas, normalmente, a gente só coloca os nomes de 2 pontos. Afinal de contas, como nós já aprendemos, por 2 pontos específicos só passa uma reta. Não tem como ter outra reta passando pelo A e pelo B. Não tem como ter outra reta passando pelo A e pelo C. Não tem como ter outra reta passando pelo B e pelo C. Então, somente essa reta R é que passa por esses 3 pontos especificamente. Então, também perceba que quando você dá o nome de uma reta pelos pontos onde ela passa, o traço que fica em cima tem que ser a indicação de uma reta, ou seja, tem que ter uma seta no final, tem que ter uma seta no início. Isso me permite dizer que é uma reta. Ok? Ah, mas temos outros casos aqui, ó. Nós temos uma semi-reta chamada AB ou uma semi-reta chamada AC. Vamos desenhar isso. Veja, sabemos que uma semi-reta, ela tem começo e não tem fim. Então, a semi-reta AB é a semi-reta que começa no ponto A. Veja, é isso aqui, ó. Começa no ponto A e passa pelo ponto B, mas é infinita. Isso aqui é a semi-reta AB, ou chamamos de semi-reta AC, porque ela começa em A e passa pelo ponto C e é infinita. Então, o desenho da semi-reta AB ou semi-reta AC é justamente esse que eu acabei de circundar aqui. Isso é uma semi-reta. Se começar no A, se você imaginar que ela começa no A e segue para sempre, ela pode ser chamada de semi-reta AB ou semi-reta AC. Nesse desenho, nós também temos a semi-reta BC. Olha, a semi-reta BC começa no ponto B e passa pelo ponto C. Então, a semi-reta BC é isso aqui. Se ela começar no B e seguir adiante, passando pelo C e indo para sempre, ela é uma semi-reta BC. Também nós temos nesse desenho como identificar a semi-reta BA. A semi-reta BA é essa aqui. Ela começa em B
Veja que o desenho onde não tem seta começa em B e vai no sentido do ponto A. Vai correndo, vai andando na direção do ponto A. Então a semirreta BA é a semirreta que começa em B e vai para o infinito do lado de cá. E nós também podemos reconhecer a semirreta CA ou semirreta CB. Semirreta CA ou semirreta CB é isso aqui, ó. Você não pode esquecer que semirreta tem começo e não tem fim. Então, semirreta CA, ela tem começo, começa no C e segue infinito passando pelo A. Semirreta CB, ela começa no C e segue para o infinito passando por B. Então, se começa no C e segue para o infinito, é exatamente essa parte do desenho que eu acabei de circular e que eu vou circular agora em azul. Isso aqui é a semirreta CA ou semirreta CB. E, finalmente, nós podemos identificar o segmento AB. O segmento de reta AB começa no ponto A, termina no ponto B. Então, isso aqui é o segmento AB. E também podemos identificar o segmento BC. O segmento BC é esse aqui. Começa no ponto B, termina no ponto C. Isso aqui é o segmento BC. Podemos chamar de segmento CB? Podemos também, se você preferir. Podemos chamar de segmento BA? Sim, começa no B, termina no A, tanto faz. Mas você não pode se esquecer de que retas são representadas ou pela letra minúscula, reta R, ou por dois pontos pelos quais a reta passe. E quando eu vou representar com dois pontos, eu tenho que dizer que é uma reta colocando o símbolo da seta dupla em cima. Reta que passa por AB. Aqui está escrito reta que passa pelos pontos A e C. E aqui está escrito reta que passa pelos pontos B e C. Ok? Aqui nós temos a semirreta que começa no ponto A e passa pelo B. Aqui nós temos semirreta que começa no ponto A e passa pelo C. Para representar uma semirreta, o símbolo em cima tem que ser uma seta simples. O lado que não tem seta é o lado que indica o ponto onde a semirreta começa. Então, semirreta XY é uma semirreta que começa no ponto X, passa pelo ponto Y e vai para o infinito. Começa no ponto X, passa pelo ponto Y e vai para o infinito. E quando queremos representar um segmento de reta, a parte de cima tem que ser um traço, sem setas, indicando que tem começo e indicando que tem fim. Começa em A, termina em B, ou começa em B, termina em A. Começa em B, termina em C, ou começa em C, termina em B. Não esquece dessas informações. E para finalizar, olha só para a gente poder lembrar aqui ou testar retas e semirretas, você vai ter um teste aí também depois para fazer. Mas olha, aqui em cima nós temos uma reta R, que também pode ser chamada de reta PQ, porque passa pelos pontos P e pelo ponto Q. Nós temos uma reta S, ou também chamada de reta TU, porque passa pelos pontos T e passa pelos pontos T e U, né? Aqui nós temos um segmento de reta. Ó. Aqui nós temos um segmento de reta. Esse segmento se chama AB. Ele tem que ser escrito assim. Segmento AB é o nome dele. Aqui nós temos uma semirreta. Ó, tem começo. Uma semirreta. Essa semirreta pode se chamar T, semirreta T,
ou semirreta RS. Tá? Porque passa pelos pontos R, começa no ponto R, na verdade, né? Começa no ponto R e passa pelo ponto S. E aqui nós temos 3 segmentos, nós vamos falar 3 segmentos. Esse aqui é o segmento DE, que começa no D e termina no E. Esse aqui é o segmento EF, que começa no E e termina no F. E se a gente levar em consideração ele todo, começando no D e terminando no F, nós temos o segmento DF. Ok? Com isso, a gente termina nossa aula de hoje. Nossa aula de número 2. Tela de volta para vocês. Não esquece, aqui embaixo da descrição do vídeo tem logo o link para o teste, para você saber se entendeu tudo que está sendo apresentado. Não deixe de fazer o teste, não, é importante para você saber se aprendeu e se vai poder continuar, se vai poder prosseguir com nossas aulas. Esse teste é muito importante, mas é para você apenas saber, ter a certeza de que conseguiu o conteúdo, tá? Peço a você que, se gostou, dê o like, se gostou, comente aqui embaixo, se gostou, compartilhe nas suas redes sociais, pega o link dessa aula, coloca no YouTube, coloca no WhatsApp, coloca no Telegram, coloca no teu Instagram, né? Faz um stories lá, me marca no Instagram, ó, meu Instagram é @professorjoaoantônio, me marca lá. Estou aprendendo geometria com o professor João Antônio, os slides dele são animados, eu estou conseguindo entender. Se você realmente tem interesse em aprender, se realmente quer que seus filhos, seus sobrinhos, ou você mesmo, jovem, criança, tem interesse em aprender, por favor, me dá essa ajuda apresentando para mais pessoas, para que mais pessoas possam aprender, né? É um grande prazer estar aqui ajudando, contribuindo de alguma forma. Fica com Deus, que Deus te abençoe. A gente se vê no nosso próximo vídeo.